dia, meninos. Eu estou passando por aqui. Eu estava aguardando receber todas as atividades para eu fazer essa correção oral. Como eu não recebi, eu vou começar a fazer. Hoje eu vou fazer a correção da semana 1 e semana 2, para não ficar um vídeo muito extenso. Então, a semana 1, do PET 1, foi falado no conto clássico. A primeira coisa que nós vamos lembrar é a estrutura do conto, né? O conto o gênero dele é narrativo e ele tem uma estrutura, o conto clássico tem uma estrutura fixa. Ele tem uma introdução, né? Tem personagem, tem o conflito que gera o conto, tem o desenrolar dos acontecimentos, o clímax e o desfecho. Para ser conto, tem que ter personagem. Vocês lembram porque nós já tínhamos estudado conto. E o conto que serve de base para as atividades é o conto do Machado de Assis, A Cartomante. Então, na atividade número 1 aí, ela retoma o 12º parágrafo do conto e faz a pergunta seguinte: segundo o trecho apresentado, Camilo era uma criança que preferiu não acreditar em nada, desde criança desprezava superstições, não, porque em criança a mãe dele encheu ele de crendices, né? Então não era. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. É essa daqui. Por quê? Porque o que significa dar com os ombros? Quando a mãe de vocês zanga, vocês fazem assim, ó, quer dizer o quê? Ó, tô nem aí, fiquei indiferente. Então, no final do texto aqui, ele fala lá, ó, contentou em levantar e dar com os ombros, quer dizer, ficar indiferente. Então, a alternativa aí é a letra C. Atividade 2. No dia que deixou cair toda a vegetação parasita, eram as crendices que a mãe dele tinha incutido na cabeça dele quando criança. Então, aí a letra A. Atividade 3. Qual é o sentido de incutiu? A mãe incutiu na cabeça dele. A mãe insinuou na cabeça dele? Não. A mãe informou na cabeça dele? Não. A mãe indicou? Não. A mãe introduziu? Sim. Então, quando nós vamos olhar um sinônimo, nós temos que olhar o contexto. Então, é a letra D, introduziu. A quarta tem aí a foto da cartomante, né? Grandes olhos sonsos e agudos. E aí vem a pergunta. Em grandes olhos sonsos e agudos, a quem essa característica é atribuída? Tá na cara, né, gente? A cartomante. Quais palavras caracterizam olhos? Nesse texto aqui, grandes olhos sonsos e agudos. Olhos é substantivo. O que vem acompanhando o substantivo é o que caracteriza. São os adjetivos. Então, o que caracteriza olhos aqui? Grandes, sonsos e agudos. É a resposta da letra B, tá? Aí a letra C faz uma pergunta que a maioria confundiu. Pergunta o quê? Que sentido cada adjetivo agrega aos olhos da cartomante? Então, por exemplo, grande tem um sentido diferente de grande? Não. Então, grande agrega um sentido real. Sonso agrega um sentido figurado. Agudo também agrega um sentido figurado. Por quê? Sonso é a mesma coisa que destemido. Sonso é uma comida sem sal, né? Então tá no sentido figurado. Agudo é uma coisa forte, penetrante, ninguém olha forte. Então, também está no sentido figurado. Assim, nós terminamos a semana 1. Aí vem aqui a semana 2, que é bem pequenininha também, né? A semana 2, pergunta primeiro aqui, tem um quadro com os adjetivos, aí pergunta. Primeira pergunta aqui.
pede para ler novamente, né, o texto, que é a atividade 1. Então, no conto, Camilo recebeu uma carta anônima. Aí vem, quais os adjetivos podemos relacionar à carta que ele recebeu? Então, é uma carta anônima? É. É imoral e pérfido? É insultante? É ofensiva? É agressiva? É caluniosa? É apaixonada? É ameaçadora? É reveladora? É mentirosa? Então, se vocês leram lá, vocês vão ver o que é a carta. Anônima ela é. Então, essa é uma que nós vamos... Ela é ofensiva? Não, era verdade, né? Ela estava caluniando? Não, não estava. Ela é apaixonada? Não. Ela é ameaçadora? Ela é imoral e pérfida? Conforme o olhar que você dá, é. Ela é mentirosa? A carta é mentirosa? Não, a carta não é mentirosa, porque ele estava tendo um relacionamento sim, né? E também ela não é carinhosa. Ela estava revelando a verdade. A terceira, faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Que sentido a locução adjetiva de cristal atribui a óculos? É uma visão mais aguçada, porque cristal é aquela coisa transparente. Então, no sentido aí de ver com mais nitidez, né? Qual foi a intenção do narrador ao dizer que faltava a ação do tempo e os óculos de cristal em Camilo? Faltava maturidade e faltava visão. Camilo não acreditava na cartomante no início do conto e depois ele acaba caindo na própria armadilha, ou seja, seu estado emocional levou ele a acreditar nas superstições da cartomante. Ironia do destino era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. As expressões destacadas são empregadas no sentido conotativo ou denotativo. Que expressões são essas? Vastas asas cinzentas e longo véu opaco. Todas duas estão empregadas no sentido conotativo. Qual é o sentido dos adjetivos nas expressões conotativas? Vastas e cinzentas, longo e opaco. Então, vastas e cinzentas, então, são, olha lá, que ele está se referindo aos pensamentos. Ó, vastas e cinzentas quer dizer longes e nebulosas, não dá para distinguir. E longo e opaco, sem brilho, sem muita nitidez. Tudo se refere a alguma coisa que ele não conseguia distinguir. Agora, reescreva os trechos substituindo por expressões conotativas. Aí tem uma porção de opções. Essas eu vou deixar por conta de vocês, porque são pessoais, né? Temos muitas opções. Qual a diferença do uso das expressões conotativas e denotativas? O que elas causam no texto? O texto literário, ele fica mais rico com as expressões conotativas, elas trazem mais beleza, elas enriquecem o texto. Com as expressões conotativas, elas trazem um colorido especial ao texto. E aí está corrigida a semana 1 e a semana 2, ok? E eu vou postar amanhã a correção da semana 3 e 4.